Existem diversas formas de se calcular quanto que vale uma empresa. A gente pode utilizar técnicas como fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado, valor patrimonial e muitas outras. Mas quando a gente fala de empresas com grande potencial de crescimento, como as startups, muitas pessoas ficam com dúvida sobre como fazer esse cálculo. Será que dá para fazer o valuation de empresas que não têm faturamento? Empresas onde o potencial está mais no futuro, né? Bom, não só isso é possível, como também existe uma técnica perfeita para a gente calcular o valor dessas empresas, que é o método Venture Capital. Fala, empreendedores! Hoje a gente vai falar sobre uma das técnicas de valuation mais utilizada no mundo das startups, o método Venture Capital. Como o nome já sugere, esse método foi desenvolvido e é principalmente aplicado na indústria de Venture Capital, ou seja, na indústria de capital de risco. Então, para entendermos melhor a dinâmica do método, nada melhor do que a gente entender um pouco mais sobre a dinâmica da indústria, porque essa técnica vai ficar mais intuitiva quando tiver esclarecido o racional por trás da aplicação dela. O investidor de um fundo de Venture Capital nada mais é do que um investidor de pequenos e médios negócios, um cara que ele embarca ali na mesma aventura que o empreendedor. Mas como assim? Na maioria das vezes, bons negócios começam com boas ideias, mas nem sempre boas ideias começam com bons recursos. Então, de um lado, a gente tem um empreendedor com uma empresa recém-criada e ainda com poucos resultados concretos, e do outro lado, a gente tem um grande investidor, um fundo de Venture Capital, que busca por empreendimentos com potencial de crescimento para investir. Então, os fundos de Venture Capital investem em negócios ainda incipientes, com o objetivo de ajudar eles com recursos financeiros e com conhecimento para crescer o negócio de forma exponencial. Mas é claro, né, que como a maioria das empresas desse mercado são startups, com poucos anos de vida, existe muito risco e muita incerteza envolvido. No final das contas, acaba que o investidor do Venture Capital assume um risco muito grande, que é o risco do negócio. Isso quer dizer que, assim como na bolsa de valores, o investidor ele tem o risco de perder todo o capital que foi investido, os fundos de Venture Capital têm esse risco, só que ainda maior, né? Porque ele está investindo em empresas recém-criadas. Mas o que motiva o investidor a aplicar o seu dinheiro, seu tempo e sua energia no empreendimento incipiente e de alto risco? A possibilidade de retornos absurdos, muito maiores do que eles conseguiriam investindo em uma empresa tradicional da bolsa de valores ou emprestando dinheiro para o governo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender para calcular o método Venture Capital é como essa técnica funciona. Precisamos pensar na teoria antes de pensar na prática. Então, basicamente, o valuation utilizando essa técnica tenta estimar por quanto que uma empresa seria vendida no futuro. Ou seja, se daqui a 5 anos uma empresa pode valer 50 milhões de reais se ela atingir as suas projeções financeiras, qual que é o valor justo para a gente pagar nela hoje? Uma forma mais fácil de assimilar é comparar esse método com obras de arte. Se alguém tenta te vender um quadro hoje e você sabe que no futuro esse quadro pode valer milhões, quanto que você estaria disposto a pagar por ele hoje? Então, o que o método Venture Capital faz é estimar dois tipos de valores para a sua empresa. O valor futuro, que a gente chama de valor potencial, e o valor presente, que é o que a gente chama apenas de valuation. Então, para calcular o valuation de uma empresa utilizando esse método, você precisa conhecer os dois elementos principais dessa técnica: hurdle rate e o valor potencial. A hurdle rate no método Venture Capital nada mais é do que a taxa mínima de atratividade do investidor. Ou seja, o valor mínimo que o investidor espera ter de retorno para considerar essa empresa um bom investimento. Como existem diversas opções de investimento no mercado, é comum que para empresas de alto crescimento e com risco elevado, os investidores colocam uma hurdle rate altíssima que vai superar em muitos investimentos tradicionais. Então não dá para você comparar com poupança ou bolsa de valores. É um nível de risco ainda superior. E a gente está falando de empresas que teriam que ser vendidas, tá? O que não acontece na maioria dos casos. Somente 1 a cada 10 empresas consegue ter sucesso, e é justamente por isso que os investidores de Venture Capital aplicam uma hurdle rate que fica tradicionalmente entre 30% a 50%, o que vai variar com o mercado da empresa, seu modelo de negócios e o estágio de desenvolvimento, amadurecimento que ela se encontra. E a grande estratégia por trás dos fundos de Venture Capital é a construção de um portfólio em que 1 ou 2 empresas vencedoras, que vão dar retorno, acabam carregando todo o fracasso das empresas que não trouxeram retorno para o fundo. Ou seja, geralmente 1 ou 2 empresas dentro de um portfólio de 20 a 30 empresas acabam dando retorno, e esse retorno é tão grande que ele acaba compensando as perdas e ainda dando um lucro interessante para o fundo. E como poucas empresas serão vencedoras, uma taxa mínima de atratividade será cobrada de cada um desses negócios para que você cubra esse risco dos negócios que não vão dar certo. Por isso que essa taxa é tão elevada. O segundo ponto principal do método Venture Capital é o valor potencial de uma empresa.
Como eu comentei aqui, o valor potencial nada mais é do que o quanto que uma empresa pode valer daqui a alguns anos, qual que vai ser o valor de mercado futuro dela. E é aqui que entram dois elementos que são muito importantes: o múltiplo do setor e o tempo de retorno. Para saber quanto que uma empresa vai valer no futuro, a gente primeiro precisa saber quando será esse futuro. Ou seja, se eu colocar o dinheiro nessa empresa agora, quando que eu vou poder ter retorno? E chegar nessa conclusão não é preto no branco não, tá? Envolve uma série de análises. Precisamos analisar o setor da empresa, transações que aconteceram com empresas semelhantes, o histórico da empresa, entre outros fatores. É comum que o tempo nessa metodologia acabe sendo estimado entre 3 a 6 anos para o investidor ter o seu retorno, porque é o tempo para o investimento no negócio trazer retorno, amadurecer, contratar a equipe e realmente se tornar atrativo para uma outra empresa comprar ela. Em outras palavras, os investidores do capital de risco costumam esperar de 3 a 6 anos para o exit acontecer, como a gente chama de venda da empresa. E o segundo elemento que a gente utiliza para calcular o valor potencial de uma empresa é o múltiplo do setor. Já falamos bastante sobre múltiplos em um vídeo anterior, mas resumidamente, o múltiplo pode ser entendido como um multiplicador de um fluxo financeiro. Por exemplo, quando a gente diz que uma empresa que lucra R$100 mil por ano está sendo vendida por um preço de R$800 mil, a gente está dizendo que ela está sendo negociada por um múltiplo de 8 vezes o lucro. É importante que esse múltiplo seja adequado, tá? Esse é um outro trabalho que o analista precisa fazer, porque o múltiplo, no fim da discussão, é o valor efetivo pelo qual os investidores estão dispostos a pagar por esse empreendimento no futuro e por empreendimentos parecidos. Ou seja, se você está fazendo o valuation de uma empresa de seguros e vai querer comparar com os múltiplos do setor de alimentação, não tem nada a ver, né? Você tem que pegar empresas do mesmo setor, analisar por quais múltiplos elas estão sendo negociadas e aí sim aplicar para a sua empresa. Os investidores da indústria do Venture Capital, eles não buscam por empresas consolidadas não, tá? Eles buscam por empresas que são mais jovens, as quais você não espera que eles vão ter um faturamento ou um lucro tão relevante nos primeiros anos. Ou seja, todo o potencial está no futuro da empresa, não está no presente. Bom, e agora a gente já tem tudo que a gente precisa para calcular o nosso método Venture Capital. Já sabemos o que é hurdle rate, o que é o valor potencial, o que é o tempo de saída e o que é o múltiplo, então agora a gente finalmente pode ir para a prática. Bom, vamos lá. A primeira coisa que o analista precisa fazer para utilizar essa metodologia é fazer uma projeção cuidadosa do fluxo financeiro para o ano do potencial retorno. Ou seja, você vai mensurar qual que vai ser a receita e o lucro anual para os próximos anos da empresa de forma realista, tá? Com essa projeção em mãos, o analista ele vai conseguir chegar ao valor potencial da empresa, basicamente multiplicando qual que vai ser o lucro no ano da venda da empresa que você está estimando, vezes o múltiplo do lucro líquido do setor. Digamos então que uma startup de serviços financeiros fature hoje R$100 mil por ano, lucrando cerca de R$20 mil por ano, o que equivale a uma margem líquida de 20%. Vamos supor que ela vai crescer 20 vezes em 5 anos, chegando a uma receita de R$2 milhões por ano, e que ela vai ter ganhos de escala, né, que vão proporcionar que ela chegue a uma margem de lucro de 25%, dando aí, estimado, né, um lucro de R$500 mil no quinto ano. O múltiplo de lucro razoável para uma startup de serviços financeiros está entre, digamos, 4 a 10 vezes seu lucro anual, a depender do tipo de serviço, né? Então vamos utilizar 7 vezes só para esse exemplo. Assim, o valor potencial da startup de serviços financeiros é de R$3,5 milhões. Agora a gente precisa aplicar hurdle rate como se fosse uma taxa de desconto para esse valor potencial, como uma forma de você trazer esse valor para o presente, já tirando assim, né, todo o custo de oportunidade dos investidores, assim como o risco das projeções não se realizarem. Então, nesse exemplo, a gente vai utilizar uma hurdle rate de 45% pelo fato de ser uma empresa em estágio inicial e ter mais riscos envolvidos. Dessa forma, o método Venture Capital atesta que o valuation dessa empresa hoje é de R$546 mil. Lembrando que a taxa de desconto deve ser aplicada de acordo com essa fórmula aqui, tá? O valuation da empresa é igual ao lucro líquido estimado no ano da venda da empresa vezes o múltiplo do setor sobre 1 mais a hurdle rate elevado ao ano em que a empresa estima ser vendida. Portanto, como era no quinto ano o retorno que o investidor vai ter, então a taxa de desconto vai ter que ser elevada à quinta potência. E é justamente por isso que o valor potencial de 3,5 milhões se tornou um valor de apenas R$546 mil, quase 7 vezes menor. Afinal de contas, você está descontando o risco, o custo de oportunidade do investidor e várias outras incertezas associadas ao valor potencial da empresa, trazendo assim o valor justo hoje. Em uma primeira impressão, o método Venture Capital pode parecer aplicar uma taxa de desconto muito grande sobre o que
No ponto de vista do empreendedor, principalmente, né, parece ser um negócio de muito potencial e muito rentável no futuro. E, de fato, a própria dinâmica do mercado do Venture Capital pede que essa taxa de desconto seja substancialmente maior do que a taxa de juros que você costuma ver em empréstimos ou no retorno esperado de ações que você investe na bolsa. Podemos dizer que o mercado do Venture Capital surge de uma lacuna que existe no mercado de capitais, tanto por parte dos participantes privados tradicionais, como por parte do setor público. Isso acontece porque essas instituições muitas vezes não dão atenção devida a novos projetos, porque eles têm muitas incertezas envolvidas. Os investidores do Venture Capital dedicam seu tempo, atenção e esforço para centenas de empreendimentos, os quais nem bancos, nem instituições públicas voltam a sua atenção. E eles não fazem isso de graça, tá? Nada é de graça, eles cobram um preço elevado, na verdade. Por outro lado, o método Venture Capital também dá para o empreendedor uma vantagem. A vantagem de que seus primeiros anos de desempenho, que são mais modestos, não são levados em conta no cálculo do valuation, bem como o uso de múltiplos de mercado que são aplicados a empresas maduras. Então você geralmente vai usar múltiplos de empresas na bolsa para serem aplicados na sua empresa. E é por conta disso que essa técnica acaba sendo bem justa para os dois lados. Bom, nesse vídeo a gente entrou em mais detalhes sobre essa técnica de valuation que é pouco falada no Brasil, tá? Mas que é muito utilizado mundo afora para que você avalie startups e projetos com alto risco envolvido. Apesar disso, aqui na Startup Hero a gente nunca recomenda que você faça apenas uma metodologia de valuation, visto que cada metodologia tem um viés diferente e por consequência vai trazer um valuation diferente da sua empresa. Então, se você precisa saber qual que é o valor justo da sua empresa, seja para vender ela, atrair novos investidores, retirar ou incluir sócios, a Startup Hero é especialista em avaliar pequenas e médias empresas no Brasil com mais de 1.000 clientes. Então, se esse for o seu caso, clica no link que a gente vai deixar aqui na descrição e faz um orçamento conosco para que a gente ajude você nessas negociações, para que você tenha mais embasamento e não deixe dinheiro na mesa. E aproveita que você já chegou até aqui, deixa um like e se inscreve no canal para mais conteúdo sobre startups, valuation de empresas e gestão. Bom, eu sou o Leonardo da Startup Hero e a gente se vê no próximo vídeo.